Isso, né? Vamos colocar para gravar, que aí, senão eu esqueço aqui. Mas é isso, gente, né? Boa noite para vocês aí, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula, essa véspera de feriado aí, né? Mas eu preferi marcar a aula síncrona mesmo, né, nessa véspera, até porque na quinta-feira passada já não teve, né, por conta da atividade. Para falar a verdade, eu nem lembrei do feriado, né? Senão eu tinha dado aula na quinta e de repente ter colocado a atividade na aula de hoje. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que está valendo aí. A aula fica gravada. Quem não puder participar hoje, né? Vai participar na próxima semana. Deixa eu abrir um Visual Studio aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês já estão visualizando aí minha tela? Sim, estamos sim. Beleza, vou abrir aqui. Hoje eu tive até que reinstalar aqui o meu Champ, porque deu um conflito de versão aqui, né? De outros projetos. Aí eu instalei a versão mais nova. Mas o que a gente fez está aqui, né? Praticamente a gente viu aí nas últimas aulas esses elementos básicos, a parte de link eu mostrei, né? Link externo, link interno. Link interno ele manda para a própria página, né? Link externo é quando você redireciona para páginas de terceiros, vamos chamar assim. Eu mostrei, né, essa questão do atributo target, que ele permite você abrir outra aba. E na última aula, né, mais precisamente, eu mostrei para vocês o recurso de listas, inclusive envolvendo sublistas, né? Então, com o atributo style, a gente consegue formatar a lista. Eu mostrei, inclusive, dos dois jeitos, né? A lista ordenada principalmente pelo atributo type. Ele não é um atributo que entrou em desuso, né? Aqui até fala, tá vendo? Aqui não, aqui ele fala. E que ele estava, né, depreciado aí no HTML4, mas ele foi reintroduzido no HTML5, tá? Por isso que eu estou falando que ele não é um atributo depreciado mais, eles retomaram ele. E ele é bem prático, né? Porque para a lista ordenada, principalmente, para você definir o tipo da lista aqui, ó, é muito mais simples do que você fazer esse tipo de coisa, né? Então, seu código fica mais limpo. Então, eles retomaram esse atributo, esses dois aqui, né? No HTML4, eles inventaram de tirar isso fora, mas retomaram ele no HTML5. E na aula de hoje, né? Na aula de hoje, a gente, vou até acrescentar um link aqui nessa aula, tá? A gente vai ver o recurso de tabelas, tá? Então, vou criar aqui um arquivo, ó, tabelas.html. Vou colocar aqui, ó, tabelas, né? Vou colocar um separador igual a gente estava fazendo aqui. Se eu abrir esse... Deixa eu abrir essa página nossa aqui, ó. Deixa eu fechar um bocado de janela aqui, que tem umas 500 abas abertas aqui. Beleza. Então, isso aqui é o que a gente está trabalhando, né? Trabalhou nas aulas anteriores. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse arquivo tabelas. Antes da gente avançar, tem alguma dúvida, alguma coisa mais específica que vocês queiram abordar aqui antes da gente ir para frente? Ou a gente já pode ir para a parte de tabelas? Hoje está só vocês dois, né? Lucas e o Igor. Tem Por mim, a alguma gente já dúvida, pode ir alguma para as coisa? tabelas já. Pode ir para as tabelas, né? Então, beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, né, pode abrir o microfone aí e participar normalmente, tá bom? Então, vamos criar aqui um arquivo, ó.
criar um arquivo, vou chamar de tabelas.html, por enquanto a gente está trabalhando, né, com esses arquivos de tabelas.html, arquivo HTML mesmo. Na hora que a gente começar com PHP, aí a gente passa, né, a salvar os arquivos .php. Eu já expliquei para vocês, né, esse atributo lang aqui, ele é relacionado à linguagem. Aí a linguagem padrão, né, vem em inglês, até porque a minha versão aqui está em inglês, né? Tem como vocês colocarem a versão em português. Se eu não me engano, lá no Moodle eu até tenho um vídeo que eu mostro como que faz isso, tá? Deixa eu abrir aqui o Moodle. Hoje eu acho que eu nem abri o Moodle aqui. Aqui, ó, tá vendo? Nesse módulo aqui, aí eu mostro como instalar pacote de idiomas, tá vendo? Aí, às vezes, eu sugiro, né, utilizar em inglês, né? O meu inglês, ele não é dos melhores, inclusive, né? Eu nunca estudei inglês, o que eu sei é na raça, mas aí até para isso, para praticar, eu deixo, né, os meus softwares, os meus programas aqui, tudo em inglês, tanto no celular quanto no computador, né? Para a gente ir praticando e ganhando experiência aí com a linguagem, tá? Mas quem quiser, quem achar dificuldade, o idioma em determinados momentos ele pode ser uma barreira aí, né, no aprendizado da programação, mas inclusive, eu sugiro, né, vocês fazer esse esforço aí de manter em inglês, né, mas se for uma coisa que começa a atrapalhar demais, aí pode colocar em português, vai muito de preferência, né, de cada um. Então, aqui eu mudo, tá? Porque quando você salva o arquivo HTML com a linguagem padrão em inglês, geralmente quando você abre, por exemplo, no Google Chrome, ele fica pedindo para traduzir, né? Então, fica aparecendo aquela caixinha de diálogo lá aqui na barra aqui, ó, fica aparecendo para você traduzir. Então, isso não é legal, tá? Esses outros aqui, ó, o index está em português e o de listas está em inglês, tá vendo? Aí o de lista está em inglês, ó, quando você abre aqui, ele já mostra que o idioma padrão é inglês, ó. Se eu for para o home, ele nem aparece a opção de traduzir, tá vendo? Ele já verifica, né, a linguagem do sistema operacional com a própria linguagem do navegador aqui, e aí, né, ele já faz essa identificação. Então, para não acontecer isso, né, eu oriento colocar aqui o PTBR para não ficar, né, toda hora pedindo para traduzir, ó, aí nem aparece, entendeu? Aí mais é para esse tipo de coisa. Aí aqui nós vamos colocar aqui um título, né, tabelas em HTML, e aí a gente vai trabalhar aqui no nosso documento, tá bom? Elas em HTML. Então, ó, se a gente pegar aqui no nosso index, né, eu estou concentrando deixa eu colocar uns 3 aqui, para gente, para facilitar aqui. Então, para a tabela, o elemento table, né, define uma tabela, depois eu vou mostrar para vocês, tá? O elemento tr define uma linha para a tabela. Isso aqui tem no material de apoio que eu vou colocar, ou já coloquei lá para vocês, tá, gente? O elemento td, vou pôr o th primeiro, né? Define células de títulos.
para a tabela e o elemento TD define células comuns. Células comuns para a tabela, beleza? Então, praticamente, a gente tem esses elementos, tá? Os elementos table, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, table. Então, esse elemento aqui, ele vai definir, e a partir de agora a gente vai trabalhar aqui com uma tabela. Então, você abre e fecha o elemento, aqui dentro você vai colocar a estrutura da sua tabela. Então, para cada linha da sua tabela, vamos supor que a sua tabela tenha 3 linhas. Para cada linha da sua tabela, você vai ter que pôr um TR, tá? Então, se a sua tabela tem 3 linhas, você vai fazer isso aqui. Para cada linha, você vai abrir um TR e vai fechar, tá? Aí, dentro da tabela, você vai colocar as células que vai compor essa tabela. Aí, vamos supor, o que é o TH? O TH é células de título. Vamos criar aqui, ó, uma tabela simples. Vamos pegar aqui, ó, código, nome do equipamento. Vamos criar uma tabela aqui. Eu nem estou mostrando a tabela pronta, porque eu não estou com ela aqui, né? Não estou criando agora. Vou pôr a quantidade, aliás, vou pôr aqui o preço unitário e a quantidade. Então, a gente vai ter essa tabela aqui, tá? A gente vai ter essa tabela. Vou formatar o documento e vou abrir aqui a nossa página. Beleza? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou até copiar aquele menu lá, esse menu que a gente tem aqui no Index, para eu trazer para cá, tá, gente? Só para a gente ter a opção de voltar sempre na nossa... Aí já aparece aqui, ó. Home, listas. Eu coloquei aquele... Ah, tá. Esse aqui, ó. O do Index eu não alterei, não, né? Depois eu mostro para vocês como fazer o menu num único lugar e só adicionar aqui. Por enquanto, eu estou replicando o mesmo menu em várias telas, tá? Mas a gente poderia, por exemplo, ter o menu aqui num único arquivo e apenas incluir esse item aqui, tá? Mas vamos deixar assim por enquanto para facilitar, para ficar mais didático. Então, nós temos o home, listas, tabelas, né? E o que manda para o IFMG, que é o link externo. Então, nós vamos trabalhar com tabela. Então, ele criou aqui, ó, a nossa linha de cabeçalho. Então, o TH, ele tem uma característica, o TH, ele tem uma característica de já deixar o texto negrito e centralizado, tá, gente? Então, ó, eu vou pôr aqui para a tabela um border, vou pôr aqui, ó, border igual a 1. Vou usar aqui em formato de borda mesmo, aí você vai ver que ele adicionou uma borda aqui, tá? Ele aparece uma borda meio duplicada aqui, depois eu vou ensinar como que tira isso. E vou pôr aqui a largura, deixa eu ver se ele aceita aqui. Vou pôr a largura aqui da minha tabela, 90%. Vou até ver se ele aceita isso aqui ainda. Isso. Aí ele colocou aqui, ó, a minha tabela ocupando 90% da tela. Se eu colocar aqui 100%, ó, se eu pôr 100%, ele vai ocupar 100% da tela. Vocês estão visualizando legal aí? Por enquanto, eu não estou trabalhando aqui com nada em CSS, tá? Porque eu não mostrei CSS para vocês ainda, tá? Deixa eu só pedir minha pequena para pegar uma água aqui para mim.
Pessoal, boa noite. Eu vi que chegou mais gente aí, né? Agora que eu estou olhando a tela aqui, eu esqueci de encher minha caneca de água aqui. Aí eu estou pedindo para o pessoal trazer para mim. Boa noite para vocês que chegaram aí depois, tá? Maria Eduarda, Felipe, Gabriel, Wilson, Ellen, Boa né? noite. O Igor Boa e o noite, Lucas professor. já estavam aqui. Sejam bem-vindos aí, né? Me sinto honrado aqui com a presença de vocês aí num pré-feriado, né? Bom demais. Vamos continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês param aí que deixa eu pôr isso aqui na tela de cá. E aí qualquer coisa eu vejo aqui o chat, né? Eu acho que ninguém perguntou nada, não. Beleza. Bom, vamos lá. Vocês estão visualizando minha tela aí, estão me ouvindo bem, né? Então a gente tem aqui, ó, né, essa estrutura. Deixa eu fechar essa aba aqui. Aí a gente tem essa estrutura aqui da nossa tabela. Agora falta a gente criar a linha de baixo da nossa tabela, tá? Ô, Então aqui, Márcio, oi, a sua tela não tá aparecendo pra mim, não. É só comigo? sei, deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Aqui estava normal, professor. Olha, isso está aparecendo. É Maria Eduarda que perguntou? Isso, não tá aparecendo, não. Eu vou sair da chamada e vou entrar de novo aqui pra poder. Tá, porque né, é bom falar, mas se está aparecendo para os demais e não está aparecendo para você, né? Provavelmente algum problema aí, tá? Eu vou sair aqui e vou voltar. Beleza. Show de bola, gente. A Evelyn tá falando que tá normal, Gabriel, Lucas. Não, beleza, gente. Deve ser algum problema lá no dispositivo dela. Então, a gente tem aqui. Deixa eu tentar dividir essa tela aqui para facilitar para nós, tá? Vou esconder isso aqui. Vou chegar isso aqui para cá. Isso. Aqui tá dando para vocês visualizar legal, né? Então, ó, aqui eu acho que eu não consigo chegar para cá, a não ser que eu diminua esse zoom aqui. Aí eu consigo chegar um pouco. Obrigado. Então, aqui agora, ó, o TH, a gente define as linhas de cabeçalho, né? As células de cabeçalho. Então, ele fica, ó, negrito e centralizado, né? Aqui o TH é de Reader, né? De cabeçalho, de célula de cabeçalho na tabela. Ele até põe uma descrição bem didática aqui. Aí agora, como a gente vai trabalhar com células normais, a gente vai utilizar o TD. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o código do equipamento, eu vou ter o nome do equipamento, vou colocar aqui, por exemplo, notebook, vou ter um outro TD, que vai ser o preço do equipamento, então vou colocar aqui, né, um valor, sei lá, R$ 5.500, né? Isso aqui vai depender do notebook. Eu estou criando uma tabela simples aqui, tá, gente? E a quantidade eu vou pôr 12. Talvez ainda hoje ou na próxima aula eu mostro para vocês como trabalhar com mesclagem de célula, alinhamento, alguma coisa assim. Mas vamos pegar o básico aqui primeiro. Então, ó, o que vocês podem perceber a diferença do TD para o TH? Lembra que a gente falou, né, da importância de você seguir, né, a semântica do HTML. Então, se eu tenho uma célula de título, eu vou usar o TH. Se eu tenho uma célula comum, eu vou usar uma célula de dados, né, igual a gente chama, eu vou utilizar o TD, né? Então, vocês já podem perceber a diferença aqui, ele já formata e etc. Depois, com CSS, a gente aprende a definir estilos aqui para células e etc, né? Nas próximas aulas aí.
Aí aqui agora, ó, a gente vai acrescentando outras células, né, outras linhas na tabela de acordo com a nossa necessidade, ó. Código 02, deixa eu subir isso aqui, né, para não ficar um código estranho aqui. Aí vou ter aqui o nome do outro equipamento, vou colocar aqui mouse. Botei aqui o preço, né, do equipamento. Colocar aqui R$ 50. Tem mouse de tudo enquanto é preço, né? E vou colocar aqui a quantidade que vai ter lá. E aí vocês vão percebendo que a nossa tabela vai sendo criada aqui do lado. Aí agora, ó, vou copiar e colar para a gente ganhar tempo, né? Então aí a gente vai ter aqui, ó, 3, teclado, valor aqui, vou pôr R$ 100 e a quantidade 25. 04. Então, nós temos aqui, né, uma tabelinha que a gente definiu, né? A gente tem o código, vou pôr tudo no padrão aqui para a tabela ficar bonitinho. Então, nós temos o código, o nome, né, o nome aqui do equipamento, o preço unitário e a quantidade. Beleza? Alguma dúvida aí, gente, até agora? Tá tranquilo. Beleza. Então, né, praticamente, olha só, praticamente a implementação da tabela é isso, né? O que muda é as formatações que a gente pode fazer nessa tabela, né? Mas a implementação em si da tabela vai envolver o quê? O elemento table, vai envolver o elemento TR, TH e TD. O TH e o TD é praticamente o mesmo elemento, o que muda é que o TH são células de cabeçalho, né? Às vezes essa célula poderia estar na lateral aqui também, tá bom? Tiver alguma dúvida aí, vocês podem sinalizar aí, fazendo favor, tá? Então, a gente tem esse tipo de recurso aí, tá? Por enquanto, a gente está trabalhando com a tabela simples, sem formatação, né? Aí eu poderia formatar utilizando CSS, mas vou deixar para fazer isso, esperar aqui a aula de CSS. Eu poderia vir aqui e criar um estilo bem simples para a gente deixar a nossa tabela mais bonitinha, né? Vou até fazer um style aqui, ó, para o table, TH e o TD. Um estilo bem simples, tá? Depois, na aula de CSS, eu vou mostrar para vocês isso aqui novamente. Então, aqui, ó, eu estou criando via CSS um estilo que vai valer para o table, para o TH e para o TD, tá? Aí eu vou definir a borda, né? A borda aqui vai ser 1 pixels, sólida. Você pode definir a cor, vou pôr cor black aqui mesmo, tá, gente? Aí eu vou, inclusive, remover isso aqui, ó. Remover isso aqui, tá? E aí você pode perceber, né, que a borda ficou a mesma coisa, né? Essa borda aqui é a mesma coisa. Aí aqui eu vou definir, se eu pôr aqui, eu acho que, deixa eu ver aqui, o que é 1%. Aí a gente tem aqui, deixa eu tirar isso daqui e vou colocar só para o table aqui, tá? Essa regrinha aqui, ela só vale para o table. Vou definir 100%. As de cima vale para todo mundo, tá? Aí aqui agora, ó, que tem
uma propriedade aqui, ó, que chama Border Collapse. Essa propriedade, ela te permite contrair a borda, ó. Então, isso aqui é bem legal, tá vendo? Antes a gente tinha aquela borda duplicada, aí a partir daí a gente passou a ter uma tabela com uma borda melhor. E tem uma outra propriedade do CSS que a gente utiliza, que é essa aqui, que eu gosto de usar na tabela, né? E aí eu vou colocar ela aqui, ó, que ela dá um espaçamento. O page, né, é um preenchimento. Então, ele define essa área aqui de preenchimento da célula. Então, quando eu coloco page 5 pixels, ele vai dar um espaçamento de 5 pixels do conteúdo até a borda. Se eu aumentar aqui para 10 pixels, ó, ele aumenta, né, o espaçamento. Como eu estou colocando paging, ele faz esse espaçamento em ambos os lados, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, paging top, que aí ele vai dar o espaçamento só na parte de cima, né? Ou page bottom, por exemplo, que ele iria dar o espaçamento só embaixo. Mas vamos deixar assim, né? Porque aí depois nas aulas de CSS a gente vai abordar isso com mais detalhe, né? Então a gente pode perceber que a nossa tabela aqui, ó, ficou, né, com uma mais apresentável, com uma interface melhor. Aí olha que legal, ó, com CSS o bacana é isso, né? Eu posso vir aqui e colocar um background color, vou pôr um gray aqui, ó, só para o TH. O gray ficou meio escuro, né? Um silver, isso. Aí ficou, né, com uma apresentação melhor aqui, tá? Aí via CSS depois a gente vai aprender a colocar linha zebrada, utilizando o próprio Bootstrap, né, que é um framework para Bootstrap é um framework para front-end, né? Ele atua com base em CSS e JavaScript, que aí você já define as classes ali do CSS e ela já vai ser replicada, né? Aqui a gente já consegue perceber, ó, que eu criando as regras CSS separadas do HTML, eu tenho um código mais limpo. Olha só, antes a gente estava vindo aqui, via o atributo style, eu consigo definir, né? Se eu fosse definir, por exemplo, essa regra, ó, eu teria que vir aqui, style, background color, vou pôr esse sky blue aqui, né? Aliás, para o TR ele nem pega, né? Eu teria que colocar para o TH. É pior ainda, né? Que o TR ele só define ali a linha. Aí eu teria que vir aqui no TH, ó, e definir uma cor de fundo, ó lá. Aí eu teria que fazer isso para cada TH, ó. Olha que código feio que ia ficar, né? Então, só para mostrar para vocês. O CSS inline, ele prevalece em relação a esse aqui, tá? A gente usa o CSS inline só no caso de alguma particularidade mesmo, tá, gente? Que ele tem prioridade máxima em relação aos outros. Mas olha só como que fica um código, né, mais sujo, vamos dizer assim. Então, vou desfazer isso aqui e deixar as nossas regrinhas só aqui em cima. Então, aqui, o que que a gente está fazendo? Só para vocês, né, quem nunca viu CSS, não ficar perdido. Essa aqui é a sintaxe do CSS, ó. Eu coloco o que a gente chama de seletor. Opa. Então, o CSS, a gente vai ter o que a gente chama de seletor, abre chave, aí aqui a gente vai colocar propriedade, né? O que que é a propriedade? Qual que é a característica do elemento que eu quero alterar?
e aqui a gente define o valor para a propriedade. Então, ó, por exemplo, borda. Eu vou definir que eu quero uma borda de 1 pixel. Se eu alterar aqui para 3 pixels, ele muda a espessura da borda aqui. Tá? Então, eu vou colocar 1 pixel. Ela vai ser sólida, né? Eu tenho aqui outros tipos, né? Mas a gente vai colocar sólida, tá? Porque é linha, eu não quero linha pontilhada, eu não quero nada disso, né? E aqui a cor, tá? Cor eu deixei black, né? Para facilitar. O border collapse aqui, ele vai contrair, né? Ele vai evitar que a nossa tabela fique com as linhas separadas. Olha lá, se eu coloco separate, por exemplo, ele separa as linhas igual estava antes, né? Aí o collapse ele vai contrair as linhas e evitar aquelas linhas duplicadas que tinha lá no código. Beleza, gente? Então a nossa tabela fica dessa forma. Então o código CSS separado ele ajuda nesse sentido. A gente poderia colocar isso aqui num arquivo externo, né? Num arquivo separado desse HTML aqui, inclusive, para ficar mais limpo ainda. Ok, gente, podemos avançar? Então, eu vou aproveitar o embalo aqui e vou mostrar para vocês agora. Então, vamos prestar atenção agora, porque eu vou mostrar para vocês o recurso de mesclagem de célula. Né? Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Acrescentar aqui. Agora, a gente vai trabalhar com o atributo, né? CallSpan. Então, a gente tem um atributo CallSpan que mescla colunas. Vou colocar assim para vocês entenderem, tá? De uma linha, né? Que como você vai mesclar coluna, ele mescla de uma determinada linha, tá, gente? Por isso que eu estou colocando dessa forma aqui. O CallSpan, ele não mescla linha. Ele mescla, né? Aí aqui está ficando dessa forma o nosso resuminho. Ó. Ele mescla coluna dentro de uma determinada linha. Né? Então, eu quero, por exemplo, aqui no meu arquivo de tabela, ó, eu quero criar uma primeira linha aqui na minha tabela. Vou criar aqui um TR, vou pôr um TD aqui e vou pôr um TH, inclusive, né, que é título. Eu vou pôr um TH e eu quero que esse TH ocupa aqui o equivalente a essas 4 células. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 colunas. Então, ó, vocês podem perceber que ele está ocupando apenas uma coluna. Então, eu venho aqui no TH e defino aqui um CallSpan. Se eu colocar 2, olha o que vai acontecer. Ele ocupa o espaço de 2. Se eu colocar 3, ele vai ocupar o espaço de 3. Se eu colocar 4, ele vai ocupar o espaço de 4. Eu tenho que tomar cuidado, inclusive, que se eu coloco 5, né, vai ficar faltando alguma coisa aqui. Né? Claro que, visualmente, ó, não mudou muita coisa, mas seu código vai estar errado. Tem que tomar cuidado com isso, inclusive, tá, gente? Para você não se perder aí. Então, se eu quero mesclar 4 colunas, eu vou colocar, né, isso aqui, ó. Aí eu vou deixar eu colocar assim, equipamentos de informática, né? Vou separar aqui a nossa tabelinha, ó. Equipamentos de informática. Beleza?
Dúvidas aí? Então, o COSPAN ele é bem fácil. Então, o que acontece? Ó? Como eu tenho essa célula que ocupou o espaço de 4, eu não vou ter mais TH aqui dentro. Tá vendo, gente? E as outras células aqui, ó, eu tenho a primeira célula, depois eu tenho mais 3. Então, quando eu coloco o COSPAN, eu tenho que compensar. Ó. Se eu colocar 3, vai ficar faltando uma. Ó. Aí, se eu vir aqui colocar mais um TH, eu vir aqui colocar mais um TH, ele vai completar lá, ó. Beleza? Como está ocupando 4, se eu coloco mais uma aqui embaixo, olha o que ele faz. Ele cria mais uma coluna na minha tabela. Então, eu tenho que ter esse cuidado na hora de mesclar, tá? Você tem que fazer essa análise, né? Se eu tenho uma célula que ocupa o espaço de 4, eu não vou precisar de mais células aqui dentro, ok? Mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Vamos supor que eu vou criar um outro TR aqui, vou criar mais um TR, vou pôr um TD aqui embaixo, vou colocar um CoSpan, né? De 2. Vou pôr aqui um CoSpan de 2 e vou colocar assim, total. Vou até dar Vou fazer essa estilização aqui mesmo, tá, gente? Só para ficar melhor. Vou pôr um text align aqui, right, para o total vir para o lado de cá, tá vendo? Vou fazer isso aqui. Deixa eu ampliar aqui só para vocês visualizarem. Vou colocar um font weight bold. Vou deixar o total em negrito. Só isso aqui, tá vendo? Para facilitar. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de mais 2 células aqui, ó. Eu preciso de mais 2 células para aqui e para aqui, ó. Então eu tenho total, mas o total é referente ao preço e à quantidade apenas, né? Aí vai pôr o total aqui. Aí você tem 2 que foram mescladas e as demais que foram normais aqui, né? Então, bem fácil de trabalhar com o CoSPAN, né? Só vocês avaliarem essa compensação que tem que ter, né? Ó, eu tenho ocupando 2, aí 2 já foi, então falta apenas mais 2. E aí você vai fazer aqui a soma, né? Vai ter aqui 6.500, é isso? Isso aqui é preço unitário, então não faz muito sentido por esse total aqui, mas só para mostrar para vocês, tá, gente? Está certo, eu sou uma rata aqui de cabeça, né? Aí a gente pode colocar também aqui, ó, um style, né? Para ficar negrito aqui, ó. Style, fonte, né? Font weight bold. Aqui também vou fazer isso, tá? Isso. Aí só para ficar aqui tudo em negrito. Beleza? Alguma dúvida aí por enquanto?
Então, vamos evoluir aqui. Aí, agora, ó, a gente tem o atributo, que é o howSpan. O howSpan, ele vai te permitir mesclar linha, tá? Mescla linhas de uma tabela. Então, co-span mescla coluna referente a uma determinada linha, tá? A uma determinada linha, igual a gente viu aqui. Agora, o howSpan, né, ele vai te permitir mesclar linhas. Aí eu vou criar um cenário aqui agora. Vamos ficar atento aí com relação a isso. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou aumentar essa tabela nossa para 5 colunas, que eu quero acrescentar uma coluna aqui do lado, ó. Só que essa coluna ela vai ser geral. Então a gente vai ter agora aqui, ó, né? Então a gente vai ter agora aqui uma coluna aqui do lado, tipo assim, separando, ó, regional 1, regional 2, vamos supor que a gente tem aqui, ou loja 1, loja 2, alguma coisa nesse sentido. Algo do tipo, ó, algo do tipo. Aqui um TH, loja 01. Aí, como não está mesclado, né? Ele colocou aqui, tá vendo? Ó? Ele empurrou as outras células para frente. Por quê? Essa aqui está com 5 linhas e as demais estão com 4, tá vendo? Então, eu tenho que ocupar todo esse espaço aqui, ó, com essa célula. Então, ela vai ser equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. O que eu vou fazer? Ó? Então, o loja, eu vou pôr um howSpan aqui, ó, 6. E a mágica já vai acontecer. Olha que legal aqui. Vocês estão visualizando aí, gente? Eu vou até ampliar aqui a tabela, né, para vocês visualizarem melhor. Então, viram, ó, que bacana que aconteceu? Então, eu estou ocupando, né, todo o espaço aqui, ó. Eu poderia, inclusive, vir aqui e colocar um style aqui, ó. Mudar aqui, o background color. Vou pôr esse sky blue aqui. Aí ele mesclou aqui, ó. Se a gente tivesse agora, deixa eu copiar isso aqui tudo só para vocês verem como que iria ficar. Então, tabelão aqui, né? Aí eu vou colocar aqui loja 2, ó. Loja 02. Aí como que ficaria a nossa tabela, tá vendo? Aí eu estou optando por repetir essa linha de cabeçalho aqui, tá? Poderia optar por não repetir essa linha de cabeçalho, né? Eu optei por repetir. Se a gente quisesse não repetir, aí a gente teria que diminuir um aqui, né? Iria para 5 e esse camarada aqui viria para a linha de baixo, ó. Na verdade, ele continuaria em cima, né? Porque eu teria uma... Aí isso aqui teria que estar vazio. Eu teria que criar uma célula vazia aqui, ó. TH. Né? Aí eu teria isso aqui. Até por isso eu optei por repetir. Eu acho que a tabela fica melhor repetindo isso aqui, né? Do que não repetindo. Tá?
Deixa eu voltar aqui como estava antes. Isso, porque fica melhor. Então, a gente teria, né, essa tabela aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é 6, né? Vou voltar aqui para 6 para ele ocupar tudo. Ó. Aí a gente teria a divisão das lojas aqui. Alguma dúvida, gente? Todo mundo caladinho aí. Eu estou supondo que vocês estão entendendo, que estão acompanhando, tá? Aquela menina não voltou, né, a Maria Eduarda? Ou voltou e saiu de novo? Ó, só diminuir aqui o zoom, vou pôr o zoom normal. Aqui está com o zoom normal, tá? 100%, olha lá. Aí a gente tem as nossas tabelas aqui. Deixa eu colocar uma margem aqui. Buddy. Vou pôr aqui, né? Um background não, um margem. Vou pôr 10 pixels aqui, só para o margem a gente vai, como eu estou colocando ele para o Buddy, ele vai dar uma distância aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou no arquivo certo aqui, né? Estou. Salvar. Parece que não mudou nada, né? Levar isso aqui lá para cima, só por questão de organização, tá, gente? Deixa eu ver. Vou organizar aqui. Então, o Buddy, eu estou colocando margem de 10 pixels. Vou pôr aqui de 20 só para ver. Isso. A margem é essa distância aqui, ó, da borda do navegador. No caso aqui, como a gente está falando que a margem é para o Buddy, né? Toda essa área aqui do nosso navegador é o Buddy, tá? Então, 10 pixels vai ser esse espaço aqui, ó. Então, eu estou dando esse espaço em cima, do lado direito, embaixo, se tivesse aqui, e do lado esquerdo, tá? Para não ficar muito colado o conteúdo aqui na nossa tabela. Alguma dúvida aí, gente? Vocês entenderam aí a ideia do co-span e do how-span? Por mim tá tranquilo. Para mim também tá de boa. Beleza. Né? Então, a parte de tabela praticamente é isso. Aí o que vai mudar aqui, por exemplo, seria, né, os estilos de tabelas que a gente pode ir criando. Ó. Vou acrescentar aqui, ó, vou pôr aqui um H2, criar assim, ó, lista de status, né? Algo só para a gente criar um cenário aqui. Opa! Aqui é outra tabela, tá? Eu vou abrir aqui um table, tr, né? tr, aí vou colocar assim, um th, vou colocar aqui, ó, Márcio Assis. Aí vamos aqui embaixo, tá, gente? Aqui embaixo. A gente vai acrescentar aqui. Ele está pondo uma... Ah, tá. Estou vendo aqui que está doidão, né? O HTML não dá erro, não, tá, gente? O que você põe aqui, ele vai para a tela, né? Eu criei eu coloquei TH aqui, vocês viram? E criou uma célula lá. Aí eu estou colocando aqui, ó, Márcio, né?
Vou pôr mais uma aqui, ó. Deixa eu criar aqui TH nome, TH contato. Vai ficar assim, ó, nome e contato, beleza? Aí aqui agora, ó, a gente vai ter o quê? Uma nova linha, ter mais um TR, vou pôr um TH aqui, ó, TH não, né? Um TD. Colocar assim, ó, Assis. Aí ele vai criar uma linha aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, que essa linha vai ser equivalente a três células, beleza? Ela vai ser equivalente a 3 células. Aí eu vou ter aqui, ó, TD Márcio.assis @ifmg.edu.br. Criei, ele vai para o e-mail aqui, ó. Então vou replicar isso aqui agora. Então, se essa linha aqui, essa minha coluna é equivalente a 3, aliás, eu vou ter, utilizar isso aqui. Então, ó, se ela é equivalente a 3, eu tenho que ter mais duas linhas aqui equivalentes a essa célula. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Opa. Vou criar aqui os TRs, ó, com TD dentro. Ó. Deixa eu dar um Ctrl X aqui, mais um TR com outro TD dentro. É só para vocês verem aqui, ó. Então, eu tenho o Márcio Assis, que corresponde a 3 contatos. Aí eu vou mudar isso aqui, né? Vou mudar aqui, ó. Vou pôr... Tá. @gmail.com. Vou colocar aqui qualquer outro e-mail. Nem existe, né? Vou pôr aqui csi@fmg. Nem existe esse e-mail, tá? Quem dera o e-mail da coordenação fosse curto assim, né? Até briguei com esse pessoal já com esse e-mail nosso. Vou pôr aqui, ó, bacharelado sistema de formação. Inclusive, esse aqui é o e-mail que eu sugeri para coordenação, né? Aí eles criaram um e-mail que nem cabe dentro da célula aqui. Mas vamos lá. Então, ó, o que que a gente fez? Eu mesclei o contato, essa célula aqui, e pus 3 linhas equivalentes a ela. Tá? Aí, se eu quero um outro contato agora, se eu criar uma próxima linha agora e colocar um TH, vocês vão perceber que ele vai criar uma célula embaixo. Ó. Ou seja, acabou a mesclagem aqui. Então, a próxima célula ele está criando aqui. Eu coloquei TH só para vocês verem que está destacado de cinza aqui. Mas aqui vai ser um outro TD. Ó. TD. Aí aqui a gente vai colocar o nome de uma pessoa. Tá? Colocar aqui, ó. Colocar um outro nome aqui. E aí eu vou pôr o contato, ó, TD. Isso. Aí ele criou aqui, tá vendo? Ele criou aqui o e-mail. Como não está mesclado nem nada, né? Se eu criar mais uma célula aqui, vai ficar esquisito. Ele vai criar uma outra coluna aqui na minha tabela e vai bagunçar tudo.
Aí vamos supor que a Raquel só tenha esse contato. Então, vou deixar do jeito que está. Vou ir para a próxima linha. Vou ter um TD e vou colocar aqui, ó, Ellen. Aí vai ter aqui um TD, né? Vamos pôr aqui, ó, call spam. Vou pôr 2 só, né? Então, o primeiro já vai ser dessa linha aqui. Então, vou pôr aqui, ellen@gmail.com. Vamos criar aqui, né, o e-mail. Aí ele vai criar aqui, ó, tá vendo? Ellen e o e-mail. Como eu mesclei, eu já sei que eu tenho mais uma linha aqui correspondente ao contato da Ellen. Então, vou pôr mais um TD aqui. Só que esse TD agora ele fica sozinho, ó, porque a primeira coluna está sendo ocupada pelo nome. Aí, se eu colocar aqui, ó, Ellen 2, né? @yahoo.com. Do Yahoo, né? Eu acho que tem até hoje. Aí ele mesclou aqui, ó. Se eu criar mais uma célula, mais uma linha, aliás, mais uma célula, criar mais uma célula aqui, vocês vão ver que ele vai criar uma coluna nova, né? Porque já tem uma coluna sendo ocupada aqui, uma aqui. Se eu crio mais uma, ele vai jogar para frente. E se eu criar mais uma linha e pôr um TD aqui, ele vai criar embaixo. Beleza? Então, é mais essa continha que vocês têm que fazer aí. Vou pausar aqui, ó. Eu acho que já deu para vocês entenderem como que funciona essa parte aí de mesclagem das células, né? De estruturação da tabela e de mesclagem das células. Tá claro para todo mundo? Tá tranquilo. Will? Beleza, beleza, beleza. Então, ó, eu acho que, né, para a gente não complicar muito, aí eu vou encerrar o conteúdo aqui de tabela, tá, gente? Isso aqui tem naquelas aulas nossas lá também, né? Eu tenho, acho que 2 ou 3 aulas de tabela lá, naquela parte do Moodle. Aqui no Moodle, deixa eu voltar aqui, né? Aqui tem também, tá? Bem baixão, aqui tem tabelas, como implementar a tabela e como mesclar. Então, a gente tem isso aqui, tá? E depois vem a parte de formulários aí, que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou ver aqui se eu dou uma pausa e começo a parte de CSS, ou se a gente vê a parte de HTML toda primeiro e depois a gente vê o HTML, ou o CSS, desculpa. Dúvidas? Vocês entenderam como funciona o Rospan e o Cospan aqui? O silêncio, a Ellen falou que sim, né? Estou supondo aqui que o silêncio é porque entendeu. O HTML é mais simples, né? Acho que é uma das partes da programação aí mais simples. Você tem só entender como que é estruturado aí o código, para que serve cada elemento. E aí, na hora que você vai criar uma tabela, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar como que você vai organizar os dados aqui na tabela. Igual coloquei aqui, ó. Se eu fosse fazer essa tabela aqui na prática, às vezes eu ia organizar de forma diferente, né? Em vez de colocar aqui loja 1, loja 2, eu ia pensar numa outra forma, não sei. Né? Mas é pensar como que você vai
estruturar o conteúdo aqui na sua tabela, como que você vai organizar. Mesma coisa aqui, ó. Colocou o nome e os contatos aqui. Poderia ser telefone, alguma coisa assim. Telefone, e-mail, né? Você poderia mudar isso aqui também, né? Mas esse aqui ainda ficou mais organizado. Aí depois, com CSS, com Bootstrap, a gente vai ver, né, como formatar isso, como colocar linha zebrada, essas coisas. Como uma tabela ficar aí mais bem estruturado, né? Deixa eu ver aqui, só um exemplo aqui de tabela para mostrar para vocês. Eu acho que até do ano passado, o problema é acertar a senha, né? Olha lá, eu não sei qual senha que está nesses bancos. Tem tanto projeto aqui que a gente fica até meio perdido, né? Não tá dando certo aqui, não. É porque essas senhas, eu não lembro que senha que está lá. Que legal, né? Depois eu mostro. Eu ia mostrar a tabela aqui para vocês. Mas aqui, ó, via Bootstrap, deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Learning Tables. Aí, ó, a gente tem, né, esse tipo de coisa aqui, ó. E via CSS, a gente consegue, né, esse códigozinho aqui, ó, você consegue definir linha zebrada, tá vendo? Para o seu HTML. Mas aí na aula de CSS eu mostro isso para vocês. Não vou ficar misturando muito conteúdo aqui, não. Tá? Aí você tem muitas opções aqui, né? Isso aqui é uma tabelinha, tá vendo? Aí você pode colocar linha zebrada na sua tabela, fica bem bacana isso. Beleza? Dúvidas? Se não, aí a gente encerra por aqui, né? Na quinta-feira e a gente dá continuidade. Na quinta eu vou ver se eu trabalho, começa a parte de CSS ou se eu vou direto para os formulários. Vou avaliar aqui o que vai ser melhor, mais produtivo para nós. Felipe ia falar alguma coisa, Felipe? Não, só ia falar que deu para acompanhar assim e que o senhor ainda está seguindo o conteúdo daquela playlist lá que tem o canal do senhor, não é? Isso, isso. Ah, Aí tá. depois eu vou até ver se eu gravo, né, de CSS e disponibilizo para vocês também. Porque eu acompanhei aquela playlist lá e fica foi bem fácil de acompanhar o conteúdo por lá, sabe? Já tinha A visto. vantagem dos vídeos lá que são vídeos mais curtos, né, mais pontual. Por exemplo, o conteúdo aqui da aula de hoje eu dividi em 2 aulas lá. Mas o conteúdo é o mesmo, entendeu? Provavelmente o exemplo que eu peguei aqui para implementar ele é diferente do que implementei lá, né? Deve ter mudado alguma coisa aqui, mas o conteúdo em si é o mesmo, né? Só mudou a tabela. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado aí. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição ainda, tá? Aí eu vou disponibilizar essa aula lá para vocês também, igual eu venho fazendo aí. Fechamos? Boa noite aí para quem não tem mais aula, né? Bom descanso e para quem tem aula, bom estudo aí. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Falou! Boa noite. Boa noite.